Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós, por nossa vez, convidamos todos vós, onde quer que se encontrem. Como o Mestre amado nos ensinou, onde quer que estejam dois ou mais reunidos em meu nome. Juntos, disse ele, estará conosco. E nós estaremos todos reunidos pelo pensamento. Então, convidamos a todos que puderem, se puderem fechar os olhos, fechem. Aqueles que puderem, então, permanecer com seus olhos fechados, mas que com uma respiração calma e profunda, pensando em Jesus. Pensemos no amado Mestre e procuremos sentir o seu amor que nos vem através da espiritualidade amiga que está conosco. E nós rogamos ao Pai Maior que através desses bondosos espíritos possamos nós outros recebermos os fluidos que necessitamos. Fluidos que possam nos trazer alento às dores da alma, às dores do corpo. A nós outros aqui desta banca, os bons pensamentos, as boas intuições, a fim de que possamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Vamos trabalhar hoje, queridos irmãos, uma passagem de Jesus que é sigamo-lo. Está em João capítulo 8, versículo 12. E a frase é a seguinte: aquele que me segue não andará em trevas. Emmanuel discorre e explica mais detalhadamente para nós. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te aperfeiçoaste ao Evangelho, ou afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Está aí a lição de hoje, José. O que o irmão encontrou no Evangelho para emendar? Então, Antônio, Deus, sabe que na reflexão que a gente faz deste 166, aquele que me segue não andará em trevas, se nós tivermos afeiçoados à leitura do Evangelho e acompanhando os ensinamentos de Jesus, já nos será possível traduzir essa frase. Porque aquele que me segue não andará em trevas, seguir Jesus significa acompanhá-lo nas suas atitudes, nos seus exemplos, nos seus feitos, né? Então Jesus andava dentro da lei de Deus, isso significa luz.
trevas é o descumprimento da lei de Deus. Então a gente já interpretaria e teria que procurar no Evangelho algo que se tivesse uma concentração possível de esclarecimentos para ampliar o tema. Mas Emmanuel, ele nos deixa muito à vontade com a interpretação que ele dá. E tem uma palavra que Emmanuel coloca ali, que é decisiva para a gente procurar no texto. É a palavra serviço, Antônio. Então, queres seguir Jesus? Serviço significa que tem que fazer o que Jesus fazia. No Evangelho, nós vamos encontrar no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, o ensinamento da irmã Rosália sobre caridade material e caridade moral, que é o que Jesus fazia, que é a interpretação que ele deu para o amor em movimento. E se nós quisermos alongar, que nem o Dilson diz, o Evangelho todo pode ser utilizado. No capítulo 15, nós vamos encontrar que fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar o que é necessário para nos salvar. Porque depois da parábola de Jesus sobre o samaritano, nós vamos encontrar lá também o resumo do assunto tratado em torno da caridade e da humildade. Então, se nós quisermos seguir Jesus, Antônio, nós temos que praticar o serviço que ele praticava, o cumprimento das leis que ele praticava, e fazer a caridade, naquele tripé que a gente já tem trazido, significa seguir Jesus. Irmão Dilson. Então, Antônio, Jussi, pois bem, seguir Jesus, o que dizer além do que o Jussi já nos disse, não é mesmo? Mas vamos tentar contribuir. Jesus, ele, na sua curta passagem, essa frase até o Jussi falou no último banquete, pela qual vocês, os dois estavam, eu não estava presente. A palavra sentimento também. Jesus, ele, na sua trajetória, na sua curta trajetória aqui por esse planeta, ele nos ensinou muito mais do que palavras, do que verbos, né? Ele nos ensinou pelo exemplo. E acrescentando ao que o Jussi nos trouxe, ele nos ensinou renúncia ao orgulho, renúncia a este apego profundo que nós temos, que nos imanta a crosta terrestre, as nossas almas, nosso espírito, a essas regiões tão densas. E esta renúncia, ela implica em seguir Jesus, no sentido de que não basta nós admirá-lo, não basta nós apreciarmos os seus ensinamentos, acreditar nas suas promessas, não basta nós defendermos a sua revelação, é necessário o sentimento. Que palavra gostosa, Jussi, foi você que verbalizou no último encontro. É necessário nós sentirmos esse Jesus vivo dentro de nós, esses ensinamentos, e trabalharmos em nós qualquer resquício de orgulho, sobretudo naqueles momentos pela qual nós então somos de alguma forma afetados. E
Isso importa muito, eu acredito, para este momento do nosso planeta. Nosso planeta hoje, ele está numa convulsão, numa perturbação gigantesca, porque o grau de tolerância está diminuído a índices muito baixos. Os povos estão brigando, as pessoas estão brigando entre si, por vezes ainda, até mesmo trazendo o nome de Deus para dentro das suas querelas. Creio que poderíamos falar mais, mas vamos ver, vamos acompanhar o raciocínio teu, do Junci, mas enfim, acredito que a palavra que acrescenta é renúncia, para a exemplificação de Jesus. A pergunta 621, o Jussi falava e tu também acrescentava aqui, que Jesus mandou que a gente seguisse as leis, ele deixou as leis de Deus. Aí a pergunta que se faz necessária está isso é interessante, que a gente tenha essa ideia, porque sempre se pensa, qual é a lei de Deus? E cada religião praticamente tem as suas, né? Parece que tem as suas diferentes. E onde está escrita as leis de Deus? A pergunta que é feita aos espíritos superiores. E a resposta que é dada é sensacional. Pensem nisso. Isso é uma coisa para a gente repensar. É para mim responder? Pode ser. Onde está escrita, para nós podermos entender, onde estão escritas as leis de Deus, de verdade? Na consciência? Na consciência. Você pode prosseguir agora. Isso aí é sensacional. Só isso aí nos basta para vermos o dia a dia das nossas vidas e fazer com que isso que está escondido, está dormitando, está latente dentro de nós, possa vir para fora. Porque ela vai nos dizer o que é certo e o que não é certo. Por favor. A nossa consciência é a consciência do ser divino que nós somos. A nossa consciência, ela está num patamar que nós, via de regra, não acreditamos que somos dessa forma, com esse poder, com essa capacidade, né? E só sofremos porque nós nos encolhemos. Porque nós abdicamos dessa origem, Antônio. Então, quando nós recebemos Jesus para nos alertar, nos avivar, nos relembrar de que somos todos filhos do Criador do Universo e, como tal, devemos nos comportar dentro das suas leis, isso está inserido na nossa consciência. E por que a gente, tá, para os dois aqui, e para os ouvintes, e por que nós então não fazemos valer essa lei? Por que a gente esconde isso? Por que a gente faz com que isso não brote? Porque se fosse assim, todos nós sabemos isso aqui. Mas por que a gente consome, engole essa lei? Não deixa ela florescer? Eu acredito que por vezes, quando nós nos permitimos um arrastamento, o arrastamento que nos leva a confundir a verdadeira felicidade com uma felicidade momentânea, esse sentimento, ele confunde, e aí nós acabamos deixando a consciência, esses valores que estão contidos na nossa consciência, porque as leis de Deus, ser bom ou gostar de que nos faça o bem, está escrito dentro da nossa consciência, pegando só esse exemplo, né? E a gente quer que nos façam o bem, a gente também quer fazer o bem, mas por vezes a gente acaba se permitindo um arrastamento e acaba pensando ou concluindo que o bem para mim é o bem para o outro, mas às vezes o bem para mim dentro do arrastamento pode ser o mal do meu irmão. Daí o check-in que Santo Agostinho nos ensina, ele também é importante neste momento.
Porque nós podemos confundir estes sentimentos ou sensações que estão na nossa consciência mais próxima, e confundindo com a consciência do Espírito, que estão essas leis gravadas, tem isso? Sim. Né? Nós temos que fazer essa abordagem. As leis de Deus estão escritas na consciência do Espírito. Então, esta memória mais próxima, ela pode gerar uma perturbação, uma dificuldade para, por vezes, nós realmente trazermos à prática o que nós temos de profundo, de essência divina, que somos bons. Nós somos bons por essência. E aí vem aquilo que tu falavas antes, que é o sentimento. Nós temos que chegar lá no sentimento real. Bom, De amor, né, José? olha só, Antônio, como está ficando bom esse programa. Está ficando bom. Deu uma cutucada nele. Olha só, veja bem, nós estamos falando da nossa história, né? Sim. E aí é que eu diria que a resposta à tua pergunta talvez seja satisfatória se nós observarmos a nossa história como seres. Nós nascemos puros. A imagem e a semelhança do Criador, mas simples e ignorantes. Mais ignorante de E tudo. aí o que aconteceu? Como lei da vida, nós fomos inseridos num processo evolutivo a fim de alcançar a perfeição. No estágio humano, com capacidade de decisão, com liberdade, com livre-arbítrio. E aí, nesse sentido, Antônio, nós temos decidido muito mais errado do que certo. Nós temos dentro daquele, eu falei num dos programas aí, mas eu vou repetir, né? Dentro daquela dualidade, orgulho e humildade, nós temos agido muito mais com orgulho do que com humildade. E esse comportamento, ele faz com que a nossa consciência fique embotada. É um comportamento para o exercício da matéria, não do espírito. Mas nós estamos abrindo os olhos para isso. Mas interessante que nós reconheçamos isso. Aí que é o grande detalhe. Quando a gente não reconhece isso, a gente fica andando pensando que está certo. Isso também a gente tem que prestar atenção. A doutrina do Consolador, a doutrina espírita, o espiritismo, ele é um aliado importantíssimo. Ele nos facilita este aprendizado. Ele nos facilita alcançar o que você falou agora, né? Eu acredito que sem o espiritismo, sozinhos, nós teríamos muita dificuldade. Talvez algo quase impossível. Então, os espíritos vêm nos trazer como fazer, como ser, como alcançar essa felicidade, como alcançar essa consciência plena, como se aproximar realmente de Deus, ou dos ensinamentos de Jesus, né? Ou de Deus através dos ensinos de Jesus. Sim. Então, para o ensinamento de hoje, né? Pela qual o Emmanuel nos traz a frase, aquele que me segue não andará em trevas, é exatamente isso. É o Espiritismo que vem nos trazer os detalhes, como nós devemos nos portar, como nós devemos, enfim, o que nós devemos ser. E olha que frase aqui, lapidar, está na lição, nós já lemos, vamos repeti-la. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Que interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, gente, nós estamos falando aqui, nós não somos perfeitos, muito longe disso. Nós estamos falando aqui porque nós queremos aprender. Isso aqui é um aprendizado para cada um de nós aqui, que todas as semanas estão conversando com vocês através das ondas do rádio e pelas ondas agora que chegam em todos os lugares também, que é a própria visão, né? As ondas das redes sociais que alcançam o planeta inteiro. Todos nós temos que aprender a conviver, não olvidar do ensinamento importante que nós temos que ter
diariamente aqui na terra. Então, gente, o que nós queremos dizer para vocês, que serve para todos nós, que seguir o Cristo significa praticar os seus ensinamentos. Praticar, entrar em serviço de prática dos seus ensinamentos. E Jesus nos disse que, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estamos praticando a lei de Deus. Amar ao próximo como a nós mesmos, entramos no quesito da caridade. E a dificuldade está aí. E aí nós estaremos seguindo Jesus. Praticando a caridade, amando ao próximo como a nós mesmos. Naqueles 3 pilares. Benevolência para com todos, que é o pilar material, que na minha opinião é o mais fácil. A indulgência para com os defeitos alheios, começamos a entrar no pilar do sentimento. Perdão das ofensas é sentimento puro, porque anula, tu não sente que foi ofendido, anula o ato falho de quem o praticou. Não, tu não percebe, não é contigo, não rebate, não retribui. Então, quando nós estivermos no exercício desses 3 pilares, nós estaremos seguindo Cristo. Sem dúvida. Eu estava aqui também pensando, além, né, pelo Evangelho, que o Evangelho todo, ele nos traz ensinamentos sobre o seguir Jesus. As bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, enfim, todas elas, né? E acredito que nós estejamos também, Jussi, nessa categoria de aflição, né, Antônio? Então, mas para seguir Jesus e não andarmos em trevas, também é necessário que a gente se resigne, que busque na fé, que busque nessa crença de que tudo passa. E realmente essa frase, tudo passa, é uma frase verdadeira. Ela tem um sentido profundo. Que nós possamos então esperar, aguardar com paciência. Então a fé neste momento é importantíssima. Também a fé, o sentimento, a prática dos ensinamentos de Jesus, como muito disse o nosso irmão Jussi. Jussi, por favor, hora de encerrar a prece final. Muito bem, Antônio. Mas eu gostaria de fazer um comentário ainda, porque me passou no momento que o Dilson fez a observação. Gostei da renúncia, Dilson. A renúncia também foi uma prática constante na vida do Cristo. Foi a vida toda. O que Jesus renunciou, meus queridos irmãos? Jesus renunciou à terra, a vida na terra como ela se apresentava. Uma vida de adoração exterior. Jesus nos convocou a orarmos em espírito, a vivermos mais em espírito. Então, que nós possamos, neste momento em que eu já sou convidado a fazer a prece de encerramento, que nós possamos lembrar disso, queridos irmãos. O caminho de seguir Jesus passa pela caridade, mas também passa pela renúncia. A renúncia da retorção, a renúncia da ofensa, a renúncia do milindre, elevando o nosso sentimento. Sabemos, Mestre, que somos ainda insuficientes na prática dos teus ensinamentos. E ainda assim nos dizemos aprendizes da tua obra. Fortalece em nós, Mestre, aquilo que nós já produzimos em torno das leis de Deus. E nos afasta
daquilo que ainda temos dos nossos estágios anteriores, da animalidade latente. Obrigado por nossas vidas, obrigado por esta lição, por este ensinamento grandioso que representa o Espiritismo em nossas vidas. Obrigado pelas tuas legiões de espíritos benfeitores que espalhaste pelo mundo e que te representam neste momento em que nós tastaviamos, atordoados com o resultado das nossas faltas. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.